Essa música é a música da Axa, né? Temos uma compositora entre nós. A gente está mexendo nela ontem, a gente tocou, as meninas queriam que ela tocasse. Obrigado, legal. Bom, eu queria que você abrisse comigo aí hoje, porque a gente ter tempo da gente conversar. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A gente vai ler o versículo 11. Lucas 15, no verso 11. A gente vai ler aqui em diante. Não achou aí? Amém? Vamos lá, diz assim, ó. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. E repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada, uma vida dissoluta, em outras versões aí. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho aos cidadãos daquela terra e mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, é interessante essa parte, né? Caído em si mostra que ele estava fora de si, né? Quando ele pede para sair da casa do pai. Quantos trabalhadores, ele disse, da casa de meu pai tem pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para a casa de meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para a casa de seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e dele a sandália nos pés. Tragam e mate o bezerro. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Versículo 25 diz: Ora, mas o filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: O que era aquilo? E ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Cara, esse texto é lindo, né? Esse texto é lindo. Toda vez que a gente lê ele, realmente nós começamos a refletir bastante sobre a história, né? A gente foca exatamente no filho que se afastou de casa. Só que nessa participação dessa série que eu queria compartilhar com vocês, eu queria talvez tirar o foco dele, que na verdade mostrar para vocês que o foco nunca na verdade foi o filho pródigo, nunca foi o filho que saiu de fora de casa.
O foco da mensagem, o foco do que Jesus está falando nunca foi esse. Lembra que todas as vezes nós falamos que quando você vai ler um texto, principalmente Lucas capítulo 15, que é composto de 3 parábolas, uma atrás da outra. Você lembra a ovelha, a dracma e o filho que se perde? Todas essas parábolas que Jesus conta têm um propósito. O filho pródigo, que nós chamamos de pródigo na verdade, que se ausenta, é interessante nós entendermos que ele não é o foco da parábola. Ele não é o foco do que Jesus está falando. Existe outro contexto. E se você for olhar no versículo 1 do capítulo 15, aí, olha aí. Você vai prestar atenção que a Bíblia diz o seguinte, ó. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Outra coisa interessante também é que no versículo 11 a Bíblia diz o seguinte: Jesus continuou, aonde vai entrar, certo homem tinha 2 filhos, não tinha só um. O foco da parábola não está no filho só que foi embora. É uma das coisas que nós precisamos entender, na verdade, do contexto da história, antes da gente começar a conversar qualquer coisa aqui nesses dias que nós vamos bater papo. O foco da parábola não está no filho que vai fora de casa. Não está nele que vai embora de casa, pelo contrário. Só que é interessante nós entendermos que existe o contexto. Tudo que você vai ler, qualquer versículo, qualquer coisa, é importante você analisar o contexto daquilo. E Jesus, por que eu falo isso? Porque das 3, talvez a mais famosa é a parábola do filho pródigo, certo? Todo mundo conhece como o filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola. Às vezes a dracma, todo mundo já ouviu um pouco. A ovelha perdida, legal, o pastor vai atrás da ovelha e etc. Mas a do filho pródigo é a conhecida até porque talvez não seja cristão. Que coisa linda. Tem músicas até seculares com o filho pródigo. Tem uma música esse tempo atrás que acho que eu ouvi na televisão, estava tocando, se eu não me engano. Acho que era Bruno e Marrone, a dupla. Estava cantando a música do filho pródigo. Ele começa até a chorar no final da música. Do filho que foi embora e que volta. Não sei se é dele a música, mas estava cantando. Então, todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Só que hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho que o contexto é outro, é completamente outro. Quando a gente vai entrar aqui, a gente percebe primeiro que existem 2 tipos de públicos na frente de Jesus. 2 tipos de pessoas que estão diante dele, no contexto. Vamos procurar entender primeiro o versículo 1. Qual que é o primeiro público que está na frente de Jesus? Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. O primeiro público que Jesus estava na frente de Jesus eram os publicanos e pecadores. Mais conhecido na parábola do filho pródigo como os filhos pródigos. Como os filhos mais novos, os irmãos mais novos. Os publicanos e pecadores eram aqueles que não aceitavam viver conforme as leis morais do tempo. Era aquele filho que se ausentou de casa, aquele filho que sai de casa e está completamente revoltado e não quer cumprir as liturgias, não quer fazer as coisas que as pessoas faziam naquele tempo. Se você prestar atenção, o primeiro foco nessa passagem, no primeiro versículo, é um grupo de pessoas. Se você vai analisar que as interpretações dessa passagem sempre se concentram no filho pródigo. E é interessante, é importante nós entendermos isso, mas, no entanto, essa abordagem ela reflete algo muito raso sobre o texto. Porque o que Jesus está querendo ensinar para todos nós, até nos tempos de hoje, é algo muito mais profundo do que só o coitadinho que foi embora e preciso trazer ele de volta. E olha que interessante, quando nós olhamos, na verdade, para esses irmãos aqui, nós olhamos, esse público, ele simboliza exatamente o que saiu fora de casa. E eu acho interessante que quando nós olhamos essa passagem, essa parábola aqui no versículo 11 vai dizer que eram 2 filhos, praticamente nos mostra 2 formas que nós temos de nos afastar de Deus. Porque se você prestar atenção, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho estavam completamente alienados de Deus. Os 2. Tanto que estava dentro de casa, tanto que estava fora de casa. Um sai pela rebeldia, outro fica fazendo por obrigação. Os 2 filhos, na verdade, os 2 tipos de pessoas que essa parábola mostra para nós, mostra 2 tipos de pessoas, na verdade, ou 2 formas que nós temos de nos afastarmos de Deus, de ausentarmos de Deus. Uma é, vocês lembram que eu falei um tempo atrás, a irreligião?
Eu não quero saber de Deus, eu faço o meu caminho, eu faço a minha vida. A outra é a religião. Eu cumpro os meus votos, eu faço compromisso, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou um bom contribuinte, eu sou alguém bacana e eu tenho o direito de receber o cabrito gordo no final do mês. É os dois públicos que estão na frente de Jesus, ou as duas formas que tem de se, na verdade, ou de se alienar de Deus, ou de ser aceito de alguma forma no reino de Deus. Nos dois primeiros versículos, Lucas registra esses dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, os publicanos e os pecadores. E é interessante que os publicanos e os pecadores, eles são a primeira ilustração de Jesus na parábola do filho. É o filho, é o irmão mais novo. Aquele que se aliena de Deus, aquele que se afasta de Deus, ele não quer cumprir os votos. Pensa no seguinte, vamos sempre traduzir para nós aqui. A pessoa chega aqui, ela olha para aqui e fala, eu não quero viver esse negócio, essa liturgia toda, esse negócio de hora, você quer saber, não estou afim, estou de boa, vou sair fora, não quero cumprir isso mais. Eu acho isso ridículo. Eu acho que isso não existe, eu não quero fazer isso, eu acho que isso é uma forma nada a ver de me entender, de me conectar com Deus ou com o universo, sei lá como que as pessoas vão caracterizar isso. Ela faz o quê? Ela sai fora desse sistema. O primeiro público, publicanos e pecadores, eles estão exatamente se caracterizando nessas pessoas. É o filho, é o irmão mais novo. E é interessante que eles viviam uma vida dissoluta. Eles viviam uma vida desenfreada, fora. Eles não queriam cumprir. Vocês lembram que a tempo todo nós vemos os fariseus, os publicanos, essas pessoas daquele tempo, os fariseus, os intérpretes da lei, os escribas daquele tempo, menosprezando os publicanos, os pecadores e deixando eles de lado. Por quê? Porque eles não queriam cumprir a liturgia. Eles não queriam cumprir as coisas corretamente. Então, se nós contextualizarmos na noite de hoje, era como se fosse alguém que estava aqui da igreja e se revolta. Quer saber? Eu não quero cumprir mais esse negócio mais, estou fora, vou sair fora. Para mim, isso não existe, isso tem nada a ver. Então, a semelhança do filho mais novo, essa pessoa sai de casa para viver a forma do jeito que ela quer. O outro grupo de pessoas, se você for analisar, eu quero que você sempre vá olhando no texto aí para você ver. Presta atenção, versículo 2 do texto vai dizer o seguinte: os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. O outro grupo de pessoas que nós temos aqui é os fariseus e os mestres da lei. Quem que eram os fariseus e os mestres da lei? Era a galera que achava que fazia tudo bacana. Eles cumpriam as leis cerimoniais, eles faziam todas as coisas bonitinho. E eles acreditavam que a forma de fazer os tornava melhores do que as outras pessoas. Tudo que eles faziam, a forma de viver, a forma de resolver as coisas, eles acreditavam que a forma de desenrolar, eles eram muito melhores do que os outros irmãos ali no caso. E a gente presta atenção no contexto dessa passagem, que o tempo todo nós temos o irmão mais novo e o irmão mais velho. Quem são os irmãos mais novos? Você lembra aqui, está comigo? Quem que é o irmão mais novo? Os publicanos e os pecadores. E quem é, na verdade, os irmãos mais velhos? Os fariseus, os escribas e os mestres da lei. O contexto que Jesus está falando, na verdade, é esse. E é interessante que nós temos algumas impressões, na verdade, quando a gente começa a analisar esse texto. As impressões, na verdade, é que, com grande economia de palavras, quando Lucas está dizendo que se aproximava, no versículo lá no comecinho, esse aproximava-se no grego, traz uma ilustração, na verdade, de que Jesus tinha afinidade com os publicanos e pecadores. Jesus tinha uma afinidade muito profunda com aquelas pessoas. E aquelas pessoas, na verdade, se deleitavam em ouvir Jesus. Eles ouviam Jesus e gostavam de ouvir ele. Gostavam de ouvir suas palavras. O tempo, na verdade, progressivo do verbo ali no traduzido, no grego, aproximavam-se, dava ideia de intimidade, a atração exercida por Jesus sobre aquelas pessoas. Jesus, na verdade, ele tinha uma tendência no seu ministério de atrair os irmãos mais novos, de atrair os publicanos, de atrair os pecadores. Só que no versículo 2 diz que os escribas e os fariseus, eles ficam revoltados com essa história. Eles olham para aquilo e falam, não é possível. Como que ele recebe esses caras? Como que ele está? Se você prestar atenção, na verdade, no Oriente, lá naquele tempo, sentar-se e comer com as pessoas significava uma questão de aceitação.
Quando você sentava com alguém, quando você sentava com aquela pessoa para comer com ela, significa que você a aceitava. Sentar com ela naquele tempo tinha esse simbolismo. E aquelas pessoas falavam, como Jesus se atreve a interagir com essas pessoas? Era como se os fariseus daquele tempo dissessem o seguinte: esses caras nunca frequentaram o nosso culto. Como Jesus se atreve a conversar com esse tipo de pessoa? Eles nunca vieram na nossa igreja. Eles nunca participaram do nosso culto. Eles nunca deram um dízimo. Eles nunca fizeram nada. Como Jesus se atreve a interagir com essas pessoas? Porque eles estão atraídos pelo ensino de Jesus. E a única coisa que fazia os fariseus prestarem atenção ou ficarem até atraídos pelo ensino de Jesus, é que eles falavam assim: não é possível. Ele só pode estar ensinando algo que seja atrativo ao coração desses caras. Ele só pode estar ensinando algo para essas pessoas que é atrativo ao coração delas. Alguma coisa que não é possível. Ele está caminhando, ele só pode estar dizendo o que essas pessoas querem ouvir. Tem uma história que é contada, na verdade, por Moody, né? Numa escola dominical que ele tinha em Chicago. E a escola era muito longe. E, na verdade, tinha um menininho que toda semana ia na escola dele. Ia na escola participar da escola dominical. E as pessoas se impressionavam porque esse menino caminhava quilômetros, quilômetros e quilômetros para poder participar de uma escola dominical muito longe. E uma vez chegaram para ele, muito intrigados, e perguntaram assim: por que, cara? Por que você pega e sai da sua casa, né, e vem tão longe assim? Ele falou assim: porque aqui eles amam a gente. O menino caminhava quilômetros, quilômetros e quilômetros e quilômetros, saía da sua casa, que era tão longe, para ir para um lugar onde ele se sentia amado. Onde ele se sentia amado. Quando Jesus pregava para os fariseus, para os publicanos e pecadores, quando Jesus ministrava ao coração, Jesus não falava o que eles queriam ouvir, mas Jesus os amava. Jesus os amava, e por isso Jesus atraía os irmãos mais novos para perto dele. E olha que interessante, os pecadores, na verdade, procuravam Jesus não porque ele fazia o que ele queria, o que eles queriam, na verdade. Até ali num comentário dizendo assim, ó, mas porque Jesus cuidava deles, Jesus entendia as suas necessidades e procurava ajudá-los, enquanto os fariseus mantinham-se distantes e criticavam. Então os fariseus olhavam todo aquele contexto e falavam assim: não é possível, essa galera nunca veio no nosso culto, ele nunca louvou junto com a gente lá na igreja, nunca se entregaram, na verdade, no nosso culto. Como pode esses caras serem aceitos por Jesus? Os fariseus, eles tinham o conhecimento da lei do Antigo Testamento, o desejo de manter a pureza cerimonial, mas ele não tinha o desejo, não tinha amor pelas almas. Eles tinham todas as partes, talvez, que caracterizavam um crente, um bom crente, mas não tinham amor pelas almas perdidas. Jesus usou essa parábola, na verdade, e ele usa essa parábola para combater os fariseus e os escribas daquele tempo. A parábola que Jesus usa para ilustrar naquele momento, ele está indo contra, na verdade, os fariseus e os escribas que acreditavam que aquilo era incorreto. Porque se você prestar atenção, na verdade, Jesus é motivado a contar a parábola depois que os fariseus falam: como que ele come com pecadores? E Jesus, vendo isso, desconta a parábola. E aí nós vamos para 3 parábolas, né? E é interessante, na verdade, que os religiosos não haviam entendido que Jesus havia buscado o que se havia perdido. Sabe qual que era o problema? Eles não conseguiam enxergar que eles mesmos estavam perdidos. Os crentes daquele tempo não conseguiam enxergar que eles estavam perdidos. E é interessante que a questão cultural, na verdade, é que os coletores de impostos, os pecadores, eram excluídos da comunidade religiosa naquele tempo. Então eles não podiam estar inseridos naquele tempo. Eles não podiam estar inclusos. E o livro de Provérbios tem várias citações que advertem sobre o perigo de você passar com essas pessoas. Só que Jesus não era influenciado. Jesus influenciava. Jesus influenciava. Só que, talvez quando a gente lê isso aqui, a primeira pergunta talvez que vem na nossa cabeça: tá bom, se a parábola
o significado não é a coisa mais linda do mundo, que é o filho que foi embora de casa. Para quem Jesus está falando essa parábola? Para quem Jesus está querendo atacar? Quem Jesus está querendo ministrar? Para quem que Jesus está querendo falar? Se a gente perceber, se nós percebermos, fica claro o que Jesus está trazendo nas parábolas. Para quem que ele quer falar? Ele quer falar para os fariseus. Ele quer falar para os escribas. Agora, esqueça, quando eu talvez falo fariseu para você, no seu coração talvez cause assim uma questão de uma pessoa cética, uma pessoa, né, que é contra, né, milhares de coisas. Mas vamos prestar atenção no seguinte, vamos trocar as palavras aqui. Jesus estava falando para os evangélicos do tempo. Jesus estava falando com os crentes do tempo. Jesus estava falando com aqueles que conheciam a palavra. A parábola é motivada em quem conhecia as Escrituras. O foco de Jesus não é o coitadinho que foi fora de casa, mas é os crentes que estão dentro das comunidades. Esse é o foco da parábola. Jesus conta a parábola motivado em tratar o coração dos crentes. Jesus conta essa parábola na intenção de tocar e ir no profundo do coração daqueles crentes daquele tempo, que achavam que a sua liturgia, o seu modo de viver, a sua forma, era a coisa mais correta que existia. Jesus começa a contar essa parábola motivado na postura daquelas pessoas. A parábola dos 2 filhos perdidos, na verdade, ela estende esse olhar, na verdade, à alma do irmão mais velho, que está completamente voltada para si mesmo. E é interessante, cara, quando a gente olha assim, né? Jesus está pregando o tempo todo para que o quê? Para que eles mudem a postura dos seus corações. Você percebe, eu vou falar isso mais para frente, mas se você analisar no seu texto, está aberto aí, você vai perceber que essa parábola acaba sem resposta. O pai chama o filho para dentro de casa e não tem resposta se ele entrou ou não. Não tem resposta se ele foi banquetear ou se ele ficou lá fora, intrigado, porque o pai tinha recebido o outro irmão. Por quê? Porque o foco da mensagem era como se Jesus falasse: e vocês, fariseus? E vocês, mestres da lei? Vocês vão entrar, vocês vão banquetear junto com os publicanos e pecadores por eu ter os acolhido? Ou vocês vão ficar revoltados por não participar da festa? O foco da mensagem é esse. O foco da mensagem é exatamente Jesus falando com os crentes, Jesus falando com as pessoas que se achavam muito intelectuais da época, e Jesus está trocando o coração daquelas pessoas. Sempre que essa mensagem foi ministrada, ela traz uma questão de sentimentalismo, né? Por quê? Porque a gente se emociona, né? Que coisa linda. O filho foi longe, o pai com o coração chamando o filho. Mas sabe qual foi a impressão que causou naquele tempo? As pessoas ficaram revoltadas com isso aí. A mensagem que Jesus conta não causou o impacto que causa para nós hoje aqui. Quando você escuta ela, você acha que lindo, que coisa maravilhosa. Não, pelo contrário. As pessoas ficam, como pode? Isso é inaceitável. No contexto de hoje, talvez seja, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas é porque o foco da mensagem, quando ela vai para esse lado do sentimentalismo, ela está indo para o lado errado. Porque o foco da mensagem é tratar a postura do nosso coração. Quando eu falo a postura do nosso coração, eu falo da postura do meu coração, a postura do coração do Renanzinho, a postura do coração de todos nós aqui. Quanto tempo você tem de casa? 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, não importa, 10 meses. Deus está tratando com os crentes nessa mensagem. A história não é dirigida, na verdade, a pecadores rebeldes, mas a pessoas que fazem tudo que a Bíblia manda. Você não é um cara que faz tudo que a Bíblia manda? Não, mas não literalmente, mas você é um crente convertido faz tempo, certo? Nessa noite aqui eu acredito que a maioria daqui, nós não temos irmãos mais novos aqui. Nós temos irmãos mais velhos nessa noite aqui. A gente está cheio de irmãos mais velhos. Essa mensagem é contada exatamente para mim e para você. Para tratar a postura do nosso coração. A forma que nós temos reagido, a forma que nós temos tratado os irmãos mais novos.
a forma que nós temos recebido, a forma que nós temos acolhido, a forma que nós temos olhado, a forma que nós temos interagido com os irmãos mais novos. Vou contar uma experiência para você. Essa semana, eu estava trabalhando, estou ajudando um amigo, e eu estou ajudando ele a fazer umas coisas na casa dele, terminei, na verdade. E essa semana eu fui lá ajudar ele lá, e tinha o tio dele. O tio dele é um senhor de 65 anos de idade. E eu estava com esse tio dele, e esse tio dele, esse amigo pegou e falou assim, ó, tio, ele é pastor. Depois que ele falou, tio, ele é pastor, toda hora o senhorzinho me chamava de pastor. Ô pastor, ô pastor, ô pastor. E eu chamei ele uma hora, eu chamei um amigo meu, e falei assim, cara, eu não quero, cara, que você fique aqui chamando de pastor. Aí ele mandou mensagem para mim e falou assim, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, Paulo, vírgula, servo de Cristo. Paulo, vírgula, apóstolo de Cristo. Ele falou, antes de ser pastor, eu tenho um nome, eu falei para ele. E eu quero, na verdade, ele falou assim, não, mas porque quando meu tio saber que você é pastor, ele vai respeitar você. Eu falei, mas o meu respeito tem que vir pelo causa do meu nome, de pastor. O respeito não tem que vir porque eu sou pastor. Quanto tempo nós vivemos assim? Não pisa no altar. Não fala bobeira em cima do altar porque é santo. Jesus não santificou coisas, santificou pessoas. O respeito não tem que vir porque nós temos um nome. E eu falei aquilo para ele, cara, eu estava falando com uma galera que na verdade não é muito cristã nessa parte. E falei brincando com ele, não, beleza. Quando foi no outro dia, eu fui trabalhar, o tio dele estava lá. O tio dele veio conversar comigo, na verdade. E ele começou, pastor, tal. Na hora dele ir embora, ele ia levar um espelho, cara, grande dentro do ônibus. Ele mora lá na Santos Dumont, lá perto do CS, nós estávamos lá na Barão de Itapura. Eu fui e falei, seu Dito, eu ajudo o senhor. Eu levo. Ele falou, sério, pastor? Estava chamando de pastor ainda. Sério, pastor? Eu levo. Não. Ô, louco, sério mesmo? Eu levo o senhor. Eu falei, eu levo o senhor, vou levar o senhor embora. Ele, beleza, ajudei ele ele ajudou a tirar uns negócios lá, coloquei ele no carro. Quando eu coloquei no carro, ele começou a contar a história dele. Ele falou que já era a quarta esposa que ele tinha 65 anos, e ele foi contando a história. Dele, ele foi perguntar. Você vai entender por que eu estou falando. Chegou um momento que ele virou e falou o seguinte, sabe, pastor, Deus me ouve. Ele não é cristão. Eu falei, é? Ele falou, porque uma vez, cara, algumas vezes já aconteceu, eu pedi um trabalho para Deus e Deus me respondeu logo em seguida. Eu falei, é? Só que esses dias eu estou com umas perguntas muito loucas, sabe? Quando ele falou isso, o tempo todo ele estava falando. A gente estava praticamente quase na Santos Dumont. Da Barão de Itapura, ele falando até na Santos Dumont, deixando ele falar. E daqui a pouco eu virei para ele e falei assim, seu Dito, vou fazer uma pergunta para o senhor. Por que Deus te deu um trabalho? Aí ele olhou para mim. Bom, rapaz, acredito que é pela fé, né? Pelo merecimento. Eu falei, bom, pela fé, sim. Merecimento, não. Aí eu virei para ele e falei o seguinte, posso dar uma dica para o senhor? Da próxima vez que Deus te conceder um trabalho, que você orar e Deus te ouvir, que você ter a certeza que Deus está falando com você, pergunta para ele o que ele quer revelar para você, porque ele quer dar algo para você muito maior do que o seu trabalho. Ele olhou para mim. Eu falei assim, o trabalho, os sinais, as maravilhas, são um meio só, cara. Ele está querendo revelar algo mais profundo para o senhor. Cara, aquele tiozinho olhou para os meus olhos. Ele falou assim, então, pastor, agora chega no irmão mais velho. O pai do fulano, uma vez falou para mim, por que eu orava? Porque Deus não me ouve. Fala, como que você ora tendo uma vida toda arrebentada desse jeito? Como você tem coragem de orar tendo uma vida toda arregaçada desse jeito? O irmão mais velho, o irmão mais novo. E ele olhou e ele falou assim, eu virei, seu Dito, o senhor pode orar, cara, eu falei para ele. Mas eu fumo, eu falei, o senhor pode orar, ele te ouve. Eu falei, o senhor pode orar, que ele está ouvindo o senhor. Ele não te deu um trabalho? Aí eu virei para ele e falei assim, o senhor não está cansado? São 65 anos, dor, luta, sofrimento, injustiça.
Mas Ele está querendo revelar algo para o senhor que vai além dessa vida. O cara no carro foi falando para ele, esse tiozinho foi indo. Eu lembro que no último segundo que eu falei para ele, na verdade, quando eu deixei ele na casa dele, eu virei para ele e eu falei, essa parte eu estou resumindo, né? Mas no finalzinho, falei que estava tirando do carro, ó, a questão do negócio do carro, ele olhou para mim e eu falei para ele assim, lembre-se, quando Deus te conceder alguma coisa, quando você pedir, ter a certeza que Deus está ouvindo você, Deus te respondeu, pergunta para Ele o que Ele quer mais. Deus está querendo te revelar algo mais profundo. Ele olhou para mim, ele riu e ele falou, pode deixar. Só que ao mesmo tempo, nós temos os irmãos mais velhos dizendo assim, quem é você para orar? Quem é você para orar? Você fuma. Quem é você para orar? Você bebe, você se prostitui. Quem é você para orar? E Jesus, Ele tem compaixão exatamente dos perdidos que reconhecem que não tem condição. Porque o arrogante não consegue reconhecer que ele é arrogante. Agora o outro fala, eu fumo. E Deus está falando, então ora. O arrogante não vê sua arrogância, mas o pecador está falando, eu fumo, eu bebo, eu me prostituo. E ele fala, ora. O crente não vê isso. O evangélico não vê isso. Mas o cara lá fora está falando assim, eu sou pecador, como eu vou orar? O crente, o irmão mais velho, deveria chegar para ele e falar assim, ora. Ora. No meio do caminho eu até falei para ele, eu falei, sabe por que eu não quero que o senhor me chame de pastor? Se o senhor quiser me chamar, pode chamar. Mas sabe por que eu não quero? Porque eu estou achando que o senhor só me respeita porque eu sou pastor. Estou achando que vocês lá, galera lá, porque eu estou trabalhando com a galera que não é galera, todo mundo crente. Só que eles, todo mundo, o amigo meu falou que eu sou pastor, eles começam a me respeitar porque eu sou pastor. Tem um rapaz lá que chama Baiano, e ele começou a me respeitar, tudo bem? Eu falei, não. Eu falei assim, os caras têm que olhar para mim e ver Cristo, caráter. Não é porque eu sou pastor, beleza, eu vou respeitar você, aí chega por trás de mim, não. Ele tem que olhar para mim, ele tem que ver Cristo em mim. Ele não tem que me respeitar só porque eu sou crente. No meio do caminho, conversando com aquele tiozinho lá, naquele momento que eu tive, de grandes aprendizados, eu vi a grande ilustração entre os problemas que nós temos dos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos dizem, você não pode orar, você não pode dar dízimo, você não pode fazer isso, você não pode, por quê? Porque Deus não te ouve, porque você fuma, porque você bebe, porque você faz isso. Todas essas coisas são reprováveis diante de Deus. Todas essas coisas. Mas Deus ama um pecador que se arrepende. Os publicanos, os pecadores, têm mais consciência do seu pecado do que os crentes. Os publicanos e os pecadores têm muito mais consciência dos seus problemas, das suas mazelas, do que as pessoas que estão, às vezes, 9 meses na igreja. Se a gente perceber, a história é dirigida a pecadores rebeldes. Aqui fala exatamente tudo que a Bíblia manda. Eles estão cumprindo tudo bonitinho. As reações dos primeiros ouvintes, as reações das primeiras pessoas não foi de chorar. Foi de se revoltar com a história de Jesus. Trouxe escândalo quando Jesus fala sobre isso. O objetivo de Jesus não é acalentar o nosso coração, mas pôr abaixo os nossos conceitos. É isso que Jesus quer fazer com a mensagem. A história revela, se você prestar atenção, ela revela o egoísmo destruidor do irmão mais novo. Que ele pega todos os seus bens, depois nós vamos contar exatamente, focar nele, depois no mais velho, mas ele pega, sai de casa e vai embora. O egoísmo destruidor, só que também condena com todas as letras a vida moralista do irmão mais velho, cara. Jesus está dizendo que ambos, religiosos e não religiosos, estão perdidos espiritualmente. Talvez hoje, acredito aqui, que muitos de nós aqui talvez possamos, quero que a gente, na verdade, nesses dias, a gente analise em que condição nós estamos. Acredito que a maioria de nós aqui somos irmãos mais velhos. Agora, que tipo de irmão mais velho nós temos sido nesse tempo? Que talvez o final dessa mensagem vai trazer uma reflexão importante para você nesse tempo, sobre o que tipo de coisa nós temos feito e o problema, o resultado que a gente tem colhido das nossas ações.
E olha que interessante, a história da ovelha perdida, Jesus é profundo, né? Porque a história da ovelha perdida, ela tocaria o coração dos homens e dos meninos do tempo. Por quê? Nós tínhamos os homens que eram pastores, os meninos que acompanhavam os pastores até um crescimento daí para poder cuidar das ovelhas, para pastorear as ovelhas. A história da dracma tocaria o coração das mulheres e das meninas do tempo. Jesus, na verdade, ele procurou alcançar todos com a mensagem. A mensagem de Jesus procurou abranger, mostrar amor, mostrar paixão a todos os públicos que estavam diante dele. Agora a pergunta, na verdade, que me choca, e eu quero que a gente reflita nessa manhã. Vamos refletir. Você que está aqui comigo, você que está em casa, vamos refletir. Por que as pessoas desse tempo gostam mais de Jesus e não gostam da igreja? Você já se perguntou isso? Tem muitas pessoas, cresce o número de pessoas que acham Jesus legal, mas não gostam da igreja. Gostam de Jesus, mas não gostam de estar no nosso meio. Acham Jesus um cara bacana. Acham Jesus um cara muito gente boa. É legal, bacana demais essa parada de Jesus. Cara, que coisa linda, legal pra caramba. Mas, cara, eu não gosto de estar na igreja. Eu acho a galera muito estranha. Se pergunta nessa noite o porquê as pessoas gostam mais de Jesus, mas não gostam da igreja. Para pensar um pouquinho nessa questão. A questão é até você falar que você é crente. Você falou que é crente, acabou. Será que porque a gente está sendo realmente a referência e o mundo vai nos odiar? Tudo bem, a Bíblia fala sobre isso. Mas nós temos muitas pessoas nesse tempo que até gostam de Jesus. E é estranho, cara. Você tem uma pessoa que não gosta de Jesus, não tem a ver, é ateu, beleza. Mas uma pessoa que ama Jesus, mas não gosta da gente, tem coisa errada. Tem alguma coisa errada com a gente, cara. Alguma coisa a gente está fazendo errado. O que a gente precisa se perguntar é o que nós estamos fazendo é pautado nas escrituras ou aquilo que a gente está fazendo está baseado só de religiosidade. Estava conversando com um dos rapazes lá, ele falou para mim assim, estava falando sobre influência. Eles são uma galera que eles viveram num período muito complicado, se envolveram com muita coisa errada. Ele falou assim, cara, a questão é o seguinte, eu entendo da Bíblia é o seguinte, cara, nós não podemos, a Bíblia não fala que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores? Virei para ele e falei, eu concordo com você, mas a pergunta é o seguinte, quem você é no meio da roda dos caras? Você influencia ou você é influenciado? Ele olhou para mim e ele falou assim, é verdade, isso é uma coisa de se pensar. Eu falei, se você é influenciado, cara, sai fora. Se você é uma pessoa... Eu já estive em várias rodas de pessoas, cara, que poderiam me influenciar completamente. Já estive em roda de pessoas que poderiam, talvez, fazer coisas, influenciar a minha cabeça em milhares de coisas. Inclusive, esse contexto que nós vamos lá, de vez em quando, lá ajudar lá, só tem pessoas que não são crentes, na verdade, que estão com o coração tudo arrebentado. Mas quem nós somos diante do cenário se nós estamos incluídos? Nós influenciamos ou nós somos influenciados? Se nós somos influenciados, é melhor a gente não estar nessa roda. Agora, se nós somos que nem Jesus, que influencia, se a gente prestar atenção, nos dias atuais também, nós convivemos com vários irmãos mais velhos e irmãos mais novos dentro da mesma sociedade. E vou te falar até uma coisa, não só dentro da mesma sociedade, mas às vezes dentro da própria casa, dentro da sua própria família. Nós vivemos em um contexto hoje que nós não vivemos só de irmãos mais velhos dentro da igreja, na sociedade, dentro de casa. Às vezes é o irmão, a tia, a avó. Pessoas, na verdade, que estão dentro de casa, mas existe esse complexo, na verdade, irmão mais velho, irmão mais novo. Quem é o irmão mais velho, se a gente prestar atenção na sociedade? O irmão mais velho é aquele que cresce, casa, mora mais perto dos pais, né? Cada vez cresce mais o índice de irmãos que fazem isso. Ele é o cara que agrada os pais, agrada a mãe, né? Ô mãe, o irmão mais novo, quem que é? É o rebelde. É o rebelde que quer saber, não tô nem aí. Quando casa, ele quer morar na cidade, quando cresce, na verdade, ele quer morar na cidade grande. Quer ir embora. Não quer ficar mais perto. Cada vez esse contexto, esse ciclo, na verdade, aumenta no nosso tempo.
A gente vê várias coisas acontecendo dessa forma. Você assiste na televisão, você vê filmes, o irmão mais velho, o cara aqui, vai lá, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça assim, não faça. O irmão mais novo, rebelde, revoltado, não quero saber, quero fazer o que me der na telha. O reflexo das escrituras estão em todos os lugares, se a gente prestar atenção. O irmão mais novo, as diferenças, na verdade, de personalidade têm se acentuado nos últimos tempos. Nesses tempos mais recentes, né? A gente olha e percebe exatamente isso acontecendo. Nos dias atuais, na verdade, os nossos dias, nós temos vivido um grande número de pessoas que dizem ser não religiosas e antirreligiosas. Você conhece, deve conhecer com certeza alguém. Uma pessoa que diz que ela não é religiosa. Qual que é a não religiosa? Eu não sou religioso, não tenho nada contra, mas o antirreligioso é que não quer ver você nem pintar de ouro. Deus pintar de ouro, não quer ver nada. Cada vez cresce mais no nosso tempo o nível de pessoas que são desigrejados, pessoas que não têm compromisso com a igreja, pessoas que não entendem o que é a igreja, não entendem o que é o culto, não entendem nada. Eles não querem participar desse negócio, eles não querem estar juntos, eles acham isso legal, mas estar na igreja não é um negócio bacana. Cresce cada vez mais esse conceito. Cresce cada vez mais o número de pessoas que não querem estar no nosso meio. Ao mesmo tempo que crescem pessoas que também não amam Jesus, não querem Jesus, ou são ateus, não querem se relacionar com Jesus, mas também crescem pessoas que gostam de Jesus, acham Jesus legal, mas acham a gente muito careta. Acham as nossas formas de viver. Gente, eu não estou falando de a forma que você foi criado, eu estou falando da forma que a Bíblia mostra para nós, da gente viver. É isso que eu estou falando para nós. Nós temos que nos atentar exatamente no que tem afastado os irmãos mais novos de dentro da igreja. E olha que interessante. O irmão mais novo é aquele cara que segue o antirreligioso ou não religioso, é aquele cara que segue sua vida do seu próprio jeito. E para ele, certo e errado, é a forma que ele vive, é a forma que ele, sabe, eu não quero saber desse negócio, eu quero viver uma forma do meu jeito, eu quero viver a vida do meu jeito. O irmão mais velho é aquele cara mais corretinho, né? É interessante que talvez o crescimento de pessoas não religiosas tenha acentuado no nosso tempo o movimento cristão, o movimento dos evangélicos, que tem crescido em combate aos não religiosos. E aí fica essa guerra. Porque cresce o número de não religiosos e os cristãos, os crentes, eles combatem. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo, não é aceito, não pode assim, não pode assado. E muitas coisas, sabe o que eu acho engraçado, cara? É que muitas coisas desse tempo que nós falamos que não pode, nós nem nos baseamos na Bíblia para dizer que não pode. Já vi gente citando ditado para falar coisas que não pode, achando que é Bíblia. O que nós temos que nos perguntar é se nós estamos realmente nos afastando das pessoas pelos conceitos bíblicos da situação, ou se é pelos nossos conceitos daquilo que a gente acha que é certo ou errado. A partir da hora que a Bíblia diz que nós somos nova criatura e eis que tudo se fez novo, é importante nós moldarmos a nossa vida sobre os pilares do Evangelho, sobre os pilares do que a Bíblia diz ser certo e errado. Hoje cresce o contexto de que parece que tudo, por exemplo, você estava conversando esses dias, só um estilo musical é interessante, só o worship é de Deus. Se fazer um black music é errado, não pode. Cada vez mais cresce conceitos, na verdade, que nem está nas escrituras. A Bíblia nem está falando que tipo de som é permitido. Ela fala de instrumentos. Se for isso, a Bíblia não tem guitarra. Está errado, velho. Aí lascou. Se a gente for olhar dessa forma, se a gente for analisar dessa forma, só que nós precisamos entender uma coisa. O que tem crescido nesse tempo? Nós falamos já sobre isso, mas eu vou tentar traduzir para você de uma forma que fique compreensível. O relativismo moral. O que é relativismo moral? Eu faço as coisas do meu jeito, o Renan faz as coisas do jeito dele. O Renan faz as coisas do jeito dele, ele acha que está certo, eu faço as coisas do meu jeito e acho que está certo. Traduzindo para vocês de uma forma bem... Então cresce cada vez mais, tudo é relativo, na verdade, por ser uma verdade para mim, é outra verdade, é o seguinte, vamos seguir a vida, entendeu? Jesus para mim é um cara hippie, da hora, de boa, entendeu? Um cara sossegadão, relaxado, ele está de boa para o outro, é um juiz, um cara que pega todo mundo na curva, que mata quem blasfemou contra ele, cada um pensa de um jeito, que é Deus. Todos eles
estão afastados de quem realmente Jesus é. E olha que interessante. Tem uma parte no filme Senhor dos Anéis, né, que tem um cara que ele, não sei, que ele chama Hobbits, na verdade. Ele pergunta para um cara, não sei se o nome dele é Barbavore, sei lá, a galera que já assistiu o Senhor dos Anéis sabe, não sei. Ele pergunta para ele assim, eu até coloquei essa frasinha que eu achei bem legal. Fulano, de que lado você está diante de tudo isso? De que lado você está? E ele responde o seguinte: não estou totalmente de lado de ninguém, pois ninguém está totalmente do meu lado. Isso reflete praticamente o que Jesus está dizendo na parábola. Eu não estou do lado do irmão mais novo, como também não estou do lado do irmão mais velho. Eu estou apresentando para vocês um novo conceito de tratar uns aos outros. Porque automaticamente você só se compadece do irmão mais novo, coitadinho, como se ele pudesse fazer o que ele quiser, que Deus sempre vai aceitar ele. Só que na verdade os dois estão errados. O irmão mais novo está errado. O irmão mais velho, mais errado ainda. Por que a responsabilidade do irmão mais velho é pior? Porque ele conhece a lei, ele conhece as escrituras, ele é o cara que faz devocional todo dia, é o cara que ora todo dia, é o cara que faz tudo bonitinho, e ele faz tudo e ele está cego. Na parábola de Jesus, na parábola que Jesus está contando, a resposta é semelhante, eu não estou de lado nenhum. Eu estou querendo apresentar para vocês um novo conceito. Para ser sincero, nem um novo conceito, né, cara? É o conceito que sempre existiu. É a forma que o Pai, o Filho, o Espírito sempre se relacionaram desde toda a eternidade. É a forma que eles sempre se relacionaram uns com os outros. E cara, o cristianismo naquele tempo não era religião. Naquele tempo não era religião. Hoje é. Naquele tempo não era. Os romanos, as pessoas daquele tempo, chamavam os cristãos de ateus. E olha que interessante, hoje é difícil a gente entender, na verdade, como era naquela época. O cristianismo não era visto como religião, na verdade. Era a negação da religião. Os vizinhos dos primeiros cristãos, na verdade, quando eles perguntavam, na verdade, uns pelos outros sobre a sua fé, você imagina essa conversa entre os fariseus do tempo para os cristãos do tempo. Eles perguntavam assim, olha que conversa interessante. Onde fica o templo de vocês? Nós não temos templo. Como assim? Não tem templo? Não tem lugar para vocês ir orar? Não, nós não temos templo. Mas como isso é possível? Onde estão os sacerdotes de vocês? Nós não temos sacerdotes. Mas como isso é possível? E onde estão os sacrifícios de vocês? Qual que é aquele tempo era assim. Imagina os cristãos naquele tempo. Perguntando, os fariseus, a religião da época, perguntando para os fariseus do tempo, para os caras de hoje, nós, e aí, como que é? Qual a igreja de vocês? Não tem templo. Não tem sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Qual que é o sacrifício? Jesus é o sacrifício. As pessoas não entendiam naquele tempo esse tipo de argumento. Tanto que os cristãos eram conhecidos, na verdade, pelos romanos como ateus do tempo. Aquilo que eles estavam falando, aquilo que eles estavam proclamando, para muitos naquele tempo era loucura. Isso não existe, cara. Não é possível. Eles se referiam como os cristãos sendo completamente fora da realidade. O que eles estavam ministrando, o que eles estavam pregando, eram coisas completamente fora. Só que o evangelho que estava nascendo naquele momento, o cristianismo, na verdade, que estava nascendo naquele tempo, era algo distinto de todas as outras religiões. Era como se, você lembra lá em Êxodo, quem está acompanhando com a gente aí? Deus quer que a nação seja um povo diferente de todas as outras nações. Algo distinto. Onde você vai olhar e vai, cara, esse é o povo de Deus. Esse é aqueles que proclamam o caminho. Que acaba não dando certo. A gente está lendo em Samuel agora, o povo pede um rei. Que eles querem ser igual às outras nações. A gente quer se parecer com todo mundo. Nós temos aqui, na verdade, Jesus instituindo, na verdade, o cristianismo. A partir desse momento agora, vocês vão começar a ver a igreja. Vocês vão começar a ver agora os verdadeiros cristãos, as pessoas, na verdade, que são seguidores de Jesus.
Por quê? Porque sempre se tratou de algo completamente distinto. Para a maioria das pessoas da sociedade, cristianismo era religião e moralismo, era liturgias, regras. Era isso que era naquele tempo. Não tinha nada a ver com a questão. Fora essa questão, na verdade, a única coisa que existia, fora essa religião do tempo, na verdade, dos fariseus, a única coisa que existia eram as outras religiões do mundo. Ou o relativismo. Cada um faz o que quer, cada um faz o que entende. Por si só. O cristianismo era algo completamente distinto de todas as outras categorias. Ele proporcionava algo novo. Jesus praticamente está trazendo isso na parábola. Tem o irreligioso, tem o religioso, Jesus apresenta o evangelho. Tem a pessoa que faz o que ela acha de interessante, acreditando que a vida que ela vai fazer vai salvar. Tem o crente que faz tudo bonitinho e acha que no final ele vai ser salvo por aquilo que ele fez. E tem o evangelho. Jesus está apresentando algo distinto para aquelas pessoas. Está se apresentando, na verdade, para nós, se a gente for prestar atenção. E se você for ver que essa realidade ela pode ser apresentada, na verdade, no Novo Testamento em muitas formas. Em todos os casos, Jesus encontra com alguém religioso e também com um discriminado. Lucas capítulo 7, alguém que era vítima de sexo. João 3 e 4, pessoas por motivos raciais. Lucas 19, razões políticas. Jesus sempre encontrava com um religioso e um discriminado no momento. E é interessante que todas as histórias, Jesus e a pessoa discriminada, na verdade, Jesus se compadece da pessoa discriminada e condena o religioso. Em todas as situações. A mulher que é pega lá, em adultério, todo mundo querendo, Jesus condena os religiosos. Vira para aquela mulher e fala, onde estão os seus acusadores? Todas as situações que Jesus encontra, Jesus se compadece do discriminado. Mostrando que ele também está errado. O que ele fala para aquela mulher quando ela levanta? Você lembra? Vai, não peques mais. É interessante que em Mateus 21, 31, olha que diz o seguinte. Mateus 21, 31 diz assim, ó, qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Jesus está falando, nós temos os publicanos e as prostitutas que têm mais consciência do seu pecado do que os crentes. Cresce o número, se você vê assim, cara, tem hora que eu presto atenção assim, que eu vejo o nível no Instagram, assim, de quanto cresce o nível de pessoas desigrejadas que tem revolta com a igreja. Que principalmente, sabe o que eu acho interessante? Tem um cara que, os meninos aqui a gente conhece, ele é um baterista muito top, cara. Ele é o exemplo exatamente do irmão mais novo, talvez. Ele acha Jesus legal, os ensinos de Jesus bacana, mas acha o nosso meio e a forma que a gente conduz as coisas completamente nada a ver. É o irmão que está longe de casa, está vivendo uma vida dissoluta, uma vida totalmente errada. Só que uma das coisas que existe de problema é que os irmãos mais velhos estão afastando ele também mais ainda. O relato atual, na verdade, é que em nossos dias, essa é a reação que a maioria das igrejas tem causado. A maioria das igrejas nesse tempo está afastando os irmãos mais novos e está cheio de irmão mais velho dentro da igreja. Está cheio de irmão mais velho que se acha bacana, o jeito que ele faz. E se o crente vem, se o cara começa 2 semanas a pegar firme na igreja, ele levanta a mão, ele faz uma coisa bacana, e não sei das quantas, mas ele pecou no outro dia, condena ele. Todas as pessoas que Jesus tratava em amor. Jesus tratava, mas tratava em amor. Todas as pessoas, nenhuma pessoa se afastou de Jesus porque Jesus não as amou. Jesus amou elas. Jesus cuidou delas. Jesus, gente, é o verdadeiro exemplo de um irmão mais velho, que nós deveríamos ser. Talvez seja exatamente isso que nós vamos falar nas próximas mensagens.
qual que é o foco dessa parábola? O irmão mais velho? O irmão mais novo? O pai? Ou Jesus está apresentando um conceito verdadeiro de irmão mais velho? Porque ao contrário, na verdade, sabe o que é interessante? 3 parábolas, sabe o que é triste? Primeira parábola, 100 ovelhas, uma se perde, qual que é a alegria? Alguém vai buscar ela, certo? Dracma perdida, a dracma se perde, alguém vai buscar ela. O filho vai embora de casa, quem era para buscar ele? Ninguém vai. Três parábolas. Cada parábola tem alguém buscando alguma coisa. Na terceira ninguém busca. Pelo contrário, o irmão mais velho com certeza sentiu o dono da casa agora. Agora eu mando em tudo. Tudo que eu tenho agora, eu posso exercer tudo. Quando o outro volta, ele se revolta. Sabe por quê? Porque quando ele fica revoltado praticamente, porque quando o pai dá o dinheiro para o outro vai embora, ele gastou o dinheiro, certo? Gastou a parte dele. Quando ele volta, quando o pai restitui ele na família, o pai pega os bens, tudo que tem agora, e reparte com ele de novo. Aí o outro fica louco. Como pode? Eu estou fazendo tudo bonitinho. Eu cuido, eu trabalho. Cara, se existe uma coisa que revolta, na verdade, a gente, é exatamente isso. Fazer alguma coisa para alguém e depois ser cobrado. Mas eu fiz isso para você. Isso é rebeldia de irmão mais velho. Se a gente prestar atenção, nós temos a tendência de atrair pessoas religiosas, presta atenção nisso, moralistas, juízes para dentro da igreja, e não irmãos mais novos. Gente, alguma coisa está errada. A Bíblia não mudou, Jesus não mudou. Alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Porque nós temos só atraído mestres da lei para dentro da igreja. Nós só temos atraído pessoas que só sabem apontar o dedo para dentro das igrejas, de forma geral, estou falando, cara. De forma geral. Pessoas que apontam, pessoas que não sabem, na verdade, como pegar e se introduzir, compartilhar algo de Deus, cara. Pessoas que não sabem compartilhar o evangelho. Sabe o que é interessante? Só há uma explicação para esse fenômeno que tem acontecido. E eu praticamente vou acabar essa mensagem de hoje, essa reflexão desse começo do texto com vocês. Eu escrevi aqui, ó. Se a pregação dos nossos pastores e a ação dos nossos membros na igreja não exerce sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia, então a mensagem que estamos proclamando não é a mesma que Jesus proclamava. Se a mensagem que nós estamos pregando de púlpito, se as nossas ações como membro têm afastado os irmãos mais novos de dentro da igreja, nós não estamos pregando as mensagens, a palavra, o evangelho que Jesus estava pregando naquele tempo. Sabe, esses dias, cara, a Ingrid sabe disso. Eu comecei a pedir para Deus, faz um tempo. Eu falei, Deus, eu queria que o Senhor começasse a nos aproximar de pessoas, porque a gente vive no contexto da igreja, pessoas crentes. É bacana, maravilhoso. Só que esses dias eu comecei a falar para Deus, Deus, eu quero, faz um tempo que a gente começou a fazer uma oração dessa. Deus, eu quero poder conhecer pessoas que não são cristãs. Eu quero poder conhecer pessoas, talvez irmãos mais novos, pessoas que estão afastados do Senhor. Eu quero poder ter essa relação. Beleza. Quando foi esse tempo, um tempo atrás, eu faço aula com um cara faz muito tempo e ele chamou eu para ajudar ele na casa dele. Cara, como tem sido um tempo louco. Porque toda hora eu vejo Deus falando para mim assim, você não queria estar no meio deles? Você não queria estar no meio deles? E o mais legal, cara, é que Deus está dando voz. Porque de um cara, quem conhece ele assim, ele é um cara que fala muito, ele não deixa você falar. E várias vezes eu estou conversando com ele, ele fica olhando para mim assim, e eu falando. Esses dias eu falei para ele, antes de pregar para vocês, eu preguei para ele na mesa do almoço, nós almoçando. Falei sobre o irmão mais novo e o irmão mais velho. Aí esses dias eu estava conversando com a Ingrid, estava nós 4, eu, ele, a esposa dele, ele falou assim, o Rick esse dia me deu uma aula do irmão mais novo e do irmão mais velho.
Eu sempre tenho pedido para Deus nesse tempo, nesses dias agora, Deus, eu quero estar perto dos irmãos mais novos. Me leva para perto dos desigrejados, me leva para perto daquele. Por quê? Porque eu quero poder fazer alguma coisa diferente nesse tempo. É legal estar no meio dos crentes, eu gosto, é bacana. A gente se diverte, a gente come, a gente faz milhares de coisas. Eu amo tudo isso. Se bem que eu não estou comendo mais. Eu emagreci 7 quilos, cara. Vai. O gordinho tá. Hoje eu botei a camisa lá, as 2 camisas entrou. A gente fez assim. A gente fez assim, mentira! Que entrou a camisa, entrou as 2. Eu botei assim, estiquei. Falei, toma, filha. É no metabolismo de homem diferente. Falei, pega essa visão aqui. Só que na hora de rejeitar essa semana, vou acabar essa mensagem só lembrando, contando uma coisa. Essa semana a gente começou, na verdade, esse amigo meu que ele dá aula pra mim, faz uns 6, 7 anos, na verdade, que eu conheço ele, acho que um pouquinho mais. E ele, além de ser professor de guitarra, tocou guitarra há muito tempo, hoje ele está vai terminar a medicina daqui a um tempo. Ele é formado em biomedicina e ele manja de parte nutricional e etc e tal. E esses dias aconteceu um evento com a Ingrid, né? Coisa simples, nada demais. Só que a gente estranhou. E ela decidiu perguntar para ele o que estava acontecendo. Ela mandou mensagem e ela sabia o que ele ia falar. Ela achou que ele ia receitar alguma coisa mais simples. Quando ela chamou ele falou assim, não, a gente tem que descobrir a causa de tudo isso. Tem que saber o que está acontecendo. Ele falou assim, então vocês vão precisar fazer uma dieta. É o seguinte, a partir de hoje vocês têm que caminhar todo dia, 20 minutos por dia. 20 minutos. Eu falei, cara, mas eu não caminho. 20 minutos todo dia. Ele falou, vou dar uma dieta para vocês de graça, não vou cobrar nada de vocês. Vou dar fórmula para você, tudo que precisar para a gente poder fazer, mas eu vou fazer para você, mas vocês têm que fazer. Beleza. Acho que hoje já vai fazer uns 35, 36 dias que a gente está caminhando direto. 37 dias. 37 dias caminhando todo dia, cara. Todo dia, 20 minutinhos, né? Os gordinhos tá lá, firme e forte. E a gente começou a passar essa dieta. Só que ele tá meio que preparando a gente devagar, sabe? Então vai fazer umas 4 semanas praticamente. Durante a semana eu não tomo refrigerante. Né? Final de semana eu tô tomando, mas tem vez que eu tô tomando e nem quero tomar. Tô achando até estranho. Isso não acontece. Ontem eu fui no almoço com a Ingrid, a gente pegou um almoço. Eu peguei uma coca, lata, e a segunda coisa que eu tomei foi água com gás. Aí a gente olhou e falou, estranhou. Só que nós fomos lá, tal, ele começou a passar essas dietas, porque se eu fosse fazer os exames que eu preciso fazer com ela, nós iríamos gastar muito dinheiro. A gente não tem dinheiro para gastar, para tentar descobrir o que estava acontecendo. Então ele vai tentar fazer uma outra forma, né, para tentar descobrir o que está acontecendo. Então a dieta vai ser muito importante. Então quando eu começar a dieta, eu não posso botar uma pilha na boca sem ele saber. Não posso colocar nada. E inclusive essa tosse que vocês estão ouvindo aqui, ela com certeza ela vem ou de leite ou de alguma coisa que eu tomo. De alguma coisa que eu faço direto. Ele está tentando descobrir exatamente o que está acontecendo. E aí ele pegou e falou, então é o seguinte, quando foi esses dias, saiu, ele pagou um lanche pra gente lá. Quando foi na sexta-feira, ele falou assim, ó, hoje nós vamos almoçar, você não vai botar nada de arroz, feijão no prato. Eu falei, não, cara. Eu falei, não faz isso. Gente, cara, tinha estrogonofe. Estrogonofe não pode, tem leite. Sabe, não podia estrogonofe, não podia frango empanado, tem farinha. Eu falei, gente, mas não vive mais, acabou a vida. Não tem mais o que fazer, não há motivo de viver mais sem comer essas coisas. E ele falou assim, ó, e cara, ele foi do meu lado, ele sentou do meu lado, e falou assim, ó, tô de olho, se você colocar, você vai ver. Eu sentei do lado dele com um bicão desse tamanho assim, cara. Ele até mandou pra Ingrid. Ingrid, olha, o bicho tava com um bico desse tamanho, cara. Tava com um bicão desse tamanho. E ele passou lá, eu comecei a comer tudo, é uma questão muito de adaptação, né? De adaptação, de você se adaptar. De adaptar. E eu acho interessante que nesses contextos que a gente está incluído com ele ali agora, eu tenho a oportunidade
de falar coisas. E é difícil conversar com ele porque ele é alguém que tem muito conhecimento. Ele estuda muito. Sabe que é uma pessoa que estuda 14 horas por dia? 14 horas por dia estudando. Alguém que estuda demais. Então você vai conversar toda a situação, ele tem um argumento. Toda coisa. E quando eu estou conversando com ele agora, nesses dias, eu começo a falar sobre aquilo que eu tenho conhecimento. E está sendo maravilhoso, por quê? Porque o Evangelho, ele começa a quebrar paradigmas na cabeça das pessoas. Coisas que precisam ser quebradas. As pessoas precisam entender o que é religião. As pessoas precisam entender o que é Evangelho. Jesus quer transformar o nosso coração. É óbvio que Ele quer transformar o nosso coração. É óbvio que Ele quer tirar a prostituta do prostíbulo. É óbvio que Ele quer tirar o que está nas drogas das drogas. Mas a pessoa que nós precisamos entender é que Jesus ama a cada um de nós. A única diferença que existe de alguém que está num prostíbulo para nós é que ela está à vista de todos. O nosso está oculto. Os pensamentos estão na sua cabeça agora, está oculto. Ninguém sabe. Aquilo que você fez ontem, sem a esposa não vê, sem o marido não vê, sem quem... Deus sabe. A única diferença que tem é que está oculto. Deus está pregando uma mensagem para aquelas pessoas querendo que todos cheguem à consciência do pecado. Lembra daquela mulher que ela molha o cabelo, os pés de Jesus, que nós contamos esses dias atrás? Qual que é a diferença dela para o fariseu que recebe Jesus? Ela tem a consciência. Quem muito é perdoado, muito ama. Aquele que não entende a consciência do seu pecado. O que Jesus está querendo mostrar para nós, para a igreja nesse tempo, é que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque existem irmãos mais novos, pessoas que estão sedentas, pessoas que querem ouvir sobre o Evangelho, não sobre a nossa religião, não sobre as nossas liturgias, sobre o Evangelho, sobre o que Cristo fez na cruz. Esses dias eu estava conversando com ele, e falei o seguinte, cara, você precisa entender uma coisa. Que ele perguntou se eu fazia uma coisa lá, eu falei que eu não fazia. Ele falou, mas por quê? Mas a Bíblia não fala que é proibido? Ele sabe um pouco também. Eu falei, cara, eu não faço porque eu não quero. É simples. Não é porque minha religião não permite. Eu não quero. Falei para ele, eu encontrei o objeto do meu amor, cara. E o que eu faço agora, minha transformação, não vem porque minha religião não permite, mas porque Ele tocou meu coração. Nós precisamos entender que as transformações que acontecem no nosso meio, elas precisam ser movidas pelo Espírito de Deus. Se você está com a vida completamente desenfreada, qual é o primeiro ponto? Reconhecer, eu estou com a vida acabada. Esse é o primeiro ponto. Reconheceu, se joga diante dele. Se joga diante dele. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é capaz de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence do nosso pecado. Gente, mas assim, nós precisamos levar uma situação diante dos nossos pensamentos hoje aqui, nessa manhã. Eu quero que você pense aí durante a sua semana, você que está em casa. Por que nós estamos afastando os irmãos mais novos da igreja? Se as pessoas que não estão vindo na igreja, não estou falando da igreja VD, estou falando da igreja geral. Porque não adianta a gente só analisar, tem muitas coisas acontecendo ao redor do mundo. Geral. Por que ter irmãos mais novos que não querem estar na igreja? Se for porque ele quer viver uma vida dissoluta e ele não caiu em si ainda, tudo bem. Mas se ele caiu em si, ele quer voltar, mas não volta por causa de nós. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa, cara. Deus quer transformar o nosso coração e Ele está falando para nós assim nessa manhã. Existe a religião, que é um meio pelo qual você faz as coisas se você acha que Deus vai te aceitar por causa disso. Existe a irreligião, a forma que você vive da sua forma, do seu jeito, da forma que você quiser, entendeu? E você acha que no final das contas vai ser assim mesmo. Só que no meio de tudo isso,
existe o Evangelho. Existe o Evangelho de Jesus, cara. E é esse que nós temos que nos apegar nesses dias. Começa a fazer uma oração, da mesma forma que eu fiz uma oração nesse tempo. Jesus, nos leva para o meio dos irmãos mais novos. Primeiro se pergunte, né? Quem é você? Você é influência ou você é influenciado? Se não, o primeiro ponto a crescer é esse. Depois, Jesus, me leva, eu quero poder influenciar. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Olhar aquele senhor de 65 anos, que com certeza teria muita história para contar para mim, muita experiência para compartilhar. Mas eu falando algo para ele, ele acendendo um sorriso de orelha a orelha, não tem preço, cara. Não tem preço, cara. Era como se você chegasse para um publicano, um pecador daquele tempo e dissesse assim, olha, tem esperança. Tem esperança. Se tem pessoas dizendo para você que não tem, que você não pode orar, que você não pode falar, que você não tem voz, tem esperança. Nós somos os proclamadores dessa esperança. Quem é você nesse tempo? Aonde você está diante desse cenário? Você é o irmão que saiu de casa, que está perdido também. Você é o irmão que está dentro de casa, que também está perdido. Quem é você nessa história? Nesses dias eu quero tentar trabalhar com vocês exatamente, tentar enxergar quem nós temos sido nesse tempo. E refletir sobre quem nós temos sido e a forma que nós temos atuado como igreja. Igreja, não VD, igreja nesse tempo. Quem é você? Quem somos nós? Queria que a gente orasse hoje nisso, e a gente não vai tocar louvor mais nada aqui, não, a gente só vai orar nessa noite, nessa manhã, né, noite, costume. A gente vai orar nessa manhã exatamente sobre esse ponto. Quem é você nesses dias? Quem tem sido você? Você é o irmão mais novo? Você é o irmão mais velho? Quem é você? Queria que a gente orasse rapidinho. Pai, nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui nessa manhã colocando e aplicando o nosso coração diante do Senhor, Pai, dizendo que o Senhor é digno de toda a nossa adoração e o nosso louvor, Pai. Que o Senhor receba a adoração e o louvor que é de direito para o Senhor, e eu quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Jesus, revela quem nós somos. Revela quem nós somos. Revela quem nós somos. Revela se as nossas atitudes têm sido de um irmão mais velho que tem afastado os mais novos da sua casa. Revela se a nossa atitude tem sido egoísta de tal maneira que tem afastado vários e vários irmãos mais novos dentro da igreja. Porque a sua palavra diz que o irmão mais novo também errou. Porque ele cai em si e ele descobre o erro que ele tinha cometido. Sabe o que eu pedi para o Senhor nessa manhã? Que os irmãos mais novos possam cair em si, mas eles possam ter uma casa para retornar, Deus. Que eles possam ter uma casa para retornar, Deus. Que eles possam ter uma família para eles voltarem, Pai. Nós queremos ser essa família espiritual. Nós queremos ser essa família que vai receber aqueles que acreditam que Deus não os ouve. Aqueles que acreditam que Deus não os ouve por causa dos seus muitos pecados. Nós queremos, Deus, no nome de Jesus, ser voz nesse tempo, ser esperança ao cativo. Nós queremos alcançar o ferido, o necessitado, Pai, nesses dias, Pai. Que eles possam, Pai, que eles possam cair em si, mas que eles possam olhar e achar um lar para retornar. Pai, que essa igreja aqui, que nós, VD, Pai, possamos ser um lar para os irmãos mais novos. Que nós possamos ser um lar, Pai, que eles possam cair em si, descobrindo que o Senhor não está do lado deles, o Senhor não está do lado dos religiosos, o Senhor apresenta o Evangelho. O Senhor apresenta o Evangelho, que o Senhor redime os nossos pecados. O Senhor torna-nos brancos como a neve, Pai. Eu quero pedir ao Senhor nessa manhã, que os irmãos mais novos possam cair em si, mas que os irmãos mais velhos possam reconhecer os seus pecados. Que nós possamos, como irmãos mais velhos, reconhecer o tamanho do nosso pecado. Por favor, Deus, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos olhos espirituais.
Abre os nossos olhos nesse tempo, Deus. Nós queremos enxergar, Pai. Nós queremos enxergar a Tua misericórdia, a Tua bondade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os irmãos mais novos possam cair em si, mas que eles possam ter um lar para retornar. Que o Senhor trate o nosso coração nessas mensagens aqui que o Senhor trate o nosso coração de um irmão mais velho que é rebelde, que não tem consciência dos seus erros, das suas falhas, Pai. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a nossa fraqueza, os nossos erros. Por favor, Deus. Nesses dias que as pessoas precisam de uma esperança, que nós possamos ser voz nesse tempo. Voz. Revela o coração do verdadeiro irmão mais velho. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus possa mostrar para nós esse tempo. Eu acredito que nós precisamos abrir os nossos olhos. Chegou um momento, cara, que nós precisamos entender que o nosso trabalho virou um púlpito agora. O banco do nosso carro virou um púlpito para a pregação do Evangelho. O nosso lar, se você trabalha na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, nós precisamos entender que todos esses lugares agora é um púlpito para nós falarmos do Evangelho. Com certeza, perto de você existe uma pessoa que tem uma concepção sobre os crentes. E você tem algo para liberar sobre eles, para dizer para eles, para apresentar o conceito de quem é Jesus de verdade. Quem Jesus é, como ele se move, o que ele faz. Nós precisamos abrir os nossos olhos nesse tempo. Nós temos orado muito nesse tempo em relação a isso, pedindo para Deus mostrar para nós, sabe, esses dias. Eu ia contar semana passada, e eu vou acabar contando isso aqui, porque eu precisava compartilhar com vocês. Esse tempo, agora, vai fazer uns meses, mais de um mês aí que nós temos morado aqui na igreja, nos dias que a gente consegue durante a semana, né? E, cara, nós estávamos vindo aqui na igreja orar, e teve um dia aqui que a gente estava orando aqui na igreja, e estava acontecendo uma situação complicada minha e da Ingrid em casa, né? A gente estava passando uma situação financeira meio apertada, né? Acontecendo uma situação, olha para você ver que coisa louca, né? E nós temos, e lembra que eu falei para vocês aqui na igreja, há uns tempos atrás, de nós sairmos de um estado, né, de viver uma vida de adolescente na fase adulta, né? A gente quer ser uma adolescente, mas a gente não entendeu que a gente é adulto ainda. A gente precisa entender que a gente cresceu. E nós estávamos fazendo essa oração aqui na igreja. Deus, nós queremos viver coisas incríveis no Senhor. Nós queremos viver coisas incríveis no Senhor. Eu quero o mesmo Deus que nós orávamos, que eu via minha mãe orar lá, fazer as coisas sobrenaturais, eu sei que o Senhor é capaz de fazer. E Deus começou a tratar no meu coração uma questão que várias vezes nas nossas caminhadas eu converso com a Ingrid. Eu tenho um problema de pedir coisas para Deus na minha oração. Eu tenho um problema de pedir coisas para Deus, porque eu acho que eu vi tanta bobagem nesse tempo, só de pedir para Deus, que eu criei um bloqueio em mim, em relação a isso. Parece que eu não consegui entrar e, Deus, ó, é o seguinte, eu estou precisando daquilo, estou precisando disso. E a Ingrid, esses dias, conversando comigo, ela falou, amor, nós precisamos entender que Deus tem todos os seus atributos, mas uma das coisas que a Bíblia revela é que Deus é Pai. Cara, olha para você ver, você escuta uma coisa que você fala direto. E eu falei, ela falou, Deus é Pai. Só que nós precisamos entender que Ele vai realizar segundo a sua vontade. Ela falou isso para mim, a gente caminhando, tal, bonitinho, nós dois ali. Falei, nós começamos a orar isso na igreja. Nós estávamos passando uma situação apertada nesse tempo atrás, e a gente começou, e eu lembro que eu quebrei esse negócio. Falei, Deus, o Senhor sabe, cara, está difícil, está apertado, está acontecendo uma situação assim, assado. O Senhor sabe que eu tenho um bloqueio com isso aí, entendeu? Mas eu vou orar aqui o Senhor, eu vou pedir algo para o Senhor. Cara, foi incrível. Isso foi uma sexta, sábado, orando. Quando foi no domingo, chega uma mensagem de um amigo. Desse amigo eu falei, ô, fulano, tudo bem? Ô, cara, sabe os tacos lá da minha casa lá? Não estou conseguindo tirar os tacos de casa. Meu tio ia tirar para mim, mas você consegue tirar? Eu falei, claro, cara. Quanto você vai cobrar? Eu falei, nada. Eu
Falei, você é meu amigo, cara. Falei, eu ajudo você, eu tiro para você lá. Ele, não, vou pagar você. Falei, não quero. Por dentro, precisava. Mas não quero. Porque eu queria mostrar algo para ele. E tanto que um dia eu mandei para ele, eu falei assim, eu não me aproximo de você por aquilo que você pode me dar. Eu falei assim, porque ele tem muito mais para me dar, aparentemente, do que eu tenho para dar para ele. Eu falei assim para ele, então eu não quero me aproximar de você porque você tem algo para me dar. Eu estou indo para você e fazer porque você é meu amigo, cara. Quero ajudar você. E fui lá. Fui na segunda-feira, fui tirar os tacos da casa dele lá, quase 100 metros de taco para tirar. Tirei, consegui tirar rapidinho na terça-feira, na quarta-feira, acabei o taco e tal. Quando foi nos quartos, ficou mais difícil o trabalho. Beleza, quando foi na sexta-feira, praticamente, eu tinha quase acabado o trabalho, faltava um pouquinho. Eu fui fazer minha aula de guitarra com ele. Quando eu estava fazendo a aula de guitarra, estava orando durante aquela semana, eu lembro que eu acabei de fazer a aula. E a hora que eu acabei de fazer a aula, ele virou assim, mano, pera um pouquinho. Levantou, foi para a sala, daqui a pouco a esposa dele levantou, e eu vi ela indo na bolsa. Eu falei assim, tá estranho isso aqui, cara. Daqui a pouco ela veio, cara. Ela veio, chegou para mim e falou assim, toma. Um bolo de nota. Falou, toma, é seu. Aí eu falei assim, não, você está louco, cara? Ela falou assim, eu aprendi uma coisa. Quando as pessoas honram a gente tem que honrar também. Ela falou assim, você saiu da sua casa para fazer aquilo que você estava fazendo aqui para a gente, sem cobrar nada. Então eu não estou te pagando, eu estou honrando você. Cara, pensa num bloqueio que já quebrou dentro de mim. Caraca, velho, eu orei, um negócio aconteceu. Nossa, porque orar com outras coisas acontecer, você ora pelos outros, você vê as coisas acontecer e tal, mas quebrar esse paradigma de paternidade, que a gente parece que cresceu num momento que só pede coisa para Deus. Deus, você entra num lugar de oração só pedindo coisa. Parece que você não entra para contemplar que Deus é, só para você pedir coisa só. E eu tinha esse problema comigo. Beleza, aconteceu. Depois nós voltamos e falamos, amor, agora a gente vai orar para ela. Eu lembrei esses dias, não te contei, cara. Aqui na igreja, quando você falou que daquela situação do trabalho dela, eu falei assim, Deus, vai acontecer algo na vida dessa mulher, cara. Que a hora que acontecer, ela vai falar assim, foi aquilo que eu fiz, cara. Eu falei assim, nós vai ficar nessa troca de honrar um outro. Falei assim, na hora que acontecer, estava orando aqui na igreja, vai ser louco, ela vai lembrar de nós na hora. Vai dar um estalo. Esses dias de semana a gente está conversando com ela, aconteceu um negócio de promoção no trabalho dela, muito louco lá. Aconteceu uma coisa muito doida, cara, pensa, um negócio louco. A hora que aconteceu, a primeira pessoa que veio na cabeça dela, a Ingrid disse que ia orar comigo. Na hora veio na cabeça dela. A Ingrid, ela estava contando para a Ingrid, ela encheu o olho de lágrima lá, contando para a Ingrid e tal. E nesses dias, cara, parece que Deus começou a quebrar esses paradigmas dentro de nós. Deus começando a falar assim, ora, cara, pede, eu vou realizar segundo a minha vontade. Se aquilo que você está pedindo está no meu coração, eu vou colocar a existência, eu vou colocar para fora. E uma das coisas, por que eu estou contando tudo isso? Além de ser testemunhos que eu estou falando. Porque uma das coisas que nós colocamos diante de Deus é, Deus, nos ensina a quebrar o coração de irmão mais velho do nosso coração e traga os filhos mais novos para de volta a casa. Traga eles de volta, mas nos ensina como recebê-los. Traga eles de volta, mas ensina como amar eles e ao mesmo tempo exortar, ao mesmo tempo corrigir. Porque cresce uma geração de pessoas que não entendem quem Deus é, não entendem como o Pai se revela. Quem deveria revelar? Jesus revela. Quem é o espelho de Jesus na terra? Nós! Nós temos a responsabilidade de revelar quem Jesus é. E uma das coisas que nós temos pedido muito nesse tempo, eu queria que você fizesse a sua oração nesses dias também. Jesus, quebra o coração de irmão mais velho nosso. Não tenha medo de falar não, fala nosso. Pode incluir o Rick, a pastora, a Ingrid, meu pai, inclui todo mundo. Fala, quebra o coração de irmão mais velho no nosso coração. Faça o filho mais novo cair em si, mas que a hora que ele cair em si, ele lembre-se que ele tem um lar. Que quando ele cair em si, ele não possa olhar assim e falar assim, eu não tenho mais casa. Não, quando ele cair em si, ele possa nos enxergar. Ele possa olhar para nós e lembrar de quem nós somos, em Jesus. Pede. Pede, porque ao mesmo tempo Deus tem quebrado coisas no nosso coração. Só que nós não somos filhos mimados, né?
Ele faz segundo a vontade dele. Deus sabe como a gente estava apertado. Deus sabe, cara, eu coloquei diante de Deus, falei, Deus, nós está enrolado, nós está muito enrolado. Meu Deus, e Deus foi lá, cara. Eu lembro que naquela semana eu tinha assistido um vídeo, e você pode ficar de pé que a gente já vai orar. Vou ficar de pé que a gente já ora. Aquela semana eu tinha assistido um vídeo, e o cara falava o seguinte, será que Deus, ele falava sobre outra situação, mas eu vou traduzir na minha. Será que Deus, ele, quando você pede algo para ele, num caso financeiro, Deus te dá o dinheiro ou dá a possibilidade de você levantar esse dinheiro? Deus pode fazer as duas, não pode? Tanto dá para você, mas ele pode também criar a possibilidade para você levantar aquela condição. Deus pode fazer ambas as coisas. Mas a única coisa que nós temos a certeza é de que ele nos ouve. Cara, não tenha medo de orar. Se você é um irmão mais novo, você que está em casa, não tenha medo de orar. Se algum irmão mais velho, bobão, chegou para você e disse, não, ora, nós estamos dizendo aqui para você, ora, ele ouve. Ele ouve. Ele atende. Que nós possamos reconhecer isso nesses dias, que Deus nos ouve. Deus nos ouve. Amém? 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 Vamos lá, vamos agradecer a Deus por essa manhã, pedir para Ele abençoar a nossa semana aí, né? Deus possa, mais uma vez, introduzir você na sua semana, enxerga isso. Se alguém chegar para você falando mal da igreja, você já vai diagnosticar na hora a síndrome do filho mais novo. Se alguém chegar perto de você com a síndrome de irmão mais velho, você já vai identificar na hora. Pede para Deus como você trata ambas situações, porque lembra, na parábola, nós temos um pouquinho lá para frente, Deus esperando, Deus, a figura do pai, esperando a volta do filho mais novo, certo? Mas nós temos lá na frente ele também convidando o irmão mais velho para entrar. O coração do pai está pronto para receber os dois. Para receber o irmão mais novo e para receber o velho de volta. Desde que ele quebre os paradigmas do seu coração. Que Deus possa mostrar isso para nós esses dias. Vamos orar?